Eu quero chamar um cara que esteve conosco na edição de 2020, no primeiro ano de Arrasta Pra Cima. Esse cara quebrou tudo no Allianz Parque. Ele é autor de 6 livros, ministra cursos e workshops em todo o Brasil, além de prestar consultorias individuais para empresas. Completou 34 anos de experiência ajudando as pessoas na sua caminhada de autoconhecimento. Pelos seus treinamentos, já passaram mais de 100 mil alunos. Vocês têm noção do que é isso? Essa pessoa que vai treinar vocês agora já treinou mais de 100 mil pessoas. Ele é professor convidado do curso de pós-graduação e especialização em teorias e técnicas para cuidados integrativos da Unifesp. Senhoras e senhores, o tão esperado Tadashi Kadomoto! Olá, vamos ser felizes? Eu quero aproveitar a energia e fazer uma proposta para vocês, bem rápida, pode ser? Vamos aprender a falar japonês? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês respondam com hai, bem alto. E hai em japonês significa assim, só para a gente poder subir essa energia, ok? Quem está disposto a levar para casa pelo menos um pouquinho assim de autoconhecimento e de algo que pode transformar a sua vida? Legal. Quem quer ser feliz? Legal. Então vamos lá. Eu quero rapidamente recapitular assim, bem rápido, porque todos vocês passaram pelo que eu passei. 2020, 2021, não é? Em 2020 eu tive a oportunidade e a alegria, no meio da pandemia, de ser convidado pelo Diego para a primeira edição do Arrasta Pra Cima, lá no Allianz Parque, e foi uma coisa assim extremamente emocionante. E aí, nessa edição agora, depois eu vim acompanhando o trabalho deles, e eu falava agora com algumas pessoas aqui dentro do camarim, a seriedade, o comprometimento do Arrasta Pra Cima, ou seja, de cada centavo que é doado, de cada centavo que as pessoas investem aqui, ele é literalmente direcionado para o que eles se comprometeram a construir, para o que eles se comprometeram a doar. E esse foi o motivo que me fez aceitar o convite para essa segunda edição, né? E o que eu quero colocar para vocês, pegando esse ano de 2020 e 2021, porque eu vim acompanhando várias pessoas que no ano de 2020, no ano de 2021, começaram a fazer trabalhos lindos, né? De solidariedade, de ajuda ao próximo, como esse trabalho do Arrasta Pra Cima. E eu vim acompanhando o trabalho especificamente de 10 pessoas, que me tocaram muito no trabalho que eles estavam fazendo em 2020 e 2021. E quando entrou 2022 especificamente, praticamente todas as pessoas pararam de fazer esse movimento de ajuda ao próximo, de solidariedade. E aí eu decidi ligar para essas 10 pessoas e perguntar: o que aconteceu? 2020, o trabalho lindo que vocês estavam fazendo no meio da pandemia. 2021, o trabalho continuou, ainda a pandemia forte. E agora entrou 2022 e vocês pararam. E a resposta de todos foi uma só: eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Mentira. Mentira. Tá certo? Porque o fato é que em 2020 e 2021, o que eu pude perceber é a quantidade de pessoas que queriam negociar com Deus, fazendo um papel de bonzinho para talvez sair um pouquinho melhor daquela pandemia. E agora o fato é que, entre aspas, não precisa mais de continuar fazendo esse movimento. Agora o detalhe é, as pessoas passando fome ainda existem, as pessoas num nível de miséria ainda existem, né? E por que em 2020 e 2021 as pessoas podiam fazer alguma coisa e agora, 22, que seja para a eternidade, não precisam fazer mais? Então,
o que a gente começa a perceber é que um movimento como o do Arrasta para Cima começa a mostrar para a gente que é possível fazer e que precisa de pessoas engajadas fazendo esse movimento, né? De ajuda ao próximo e de solidariedade. E aí o que eu quero pegar de gancho dessa história toda é uma coisa só. Primeiro, qual foi o seu aprendizado? Qual foi o seu aprendizado que você tirou da pandemia? Qual foi o seu aprendizado que você tirou da pandemia? Eu fiquei internado 20 dias, 10 dias na UTI, em final de 2020. Depois minha esposa pegou Covid, minha filha pegou Covid, foi uma coisa assim bem ruim. E eu posso dizer para vocês assim que logo depois que eu saí do hospital, a Carla, minha esposa, ela escreveu uma carta que até hoje, assim, só de lembrar dessa carta eu fico muito emocionado, uma mensagem na verdade. E que ela, não vou falar a carta inteira, mas assim, só um trecho para ver se a gente consegue mostrar uma coisa para vocês. Para que nós sobrevivemos? Vocês sobreviveram, eu sobrevivi, tá? E a questão é, para que nós sobrevivemos? Então, o que eu quero colocar é, existe um propósito, existe com certeza um motivo muito grande para que eu tenha sobrevivido e para que você também tenha sobrevivido a essa pandemia, né? E uma das coisas que eu tenho consciência do para que nós estamos aqui, para que nós sobrevivemos, não é só para ganhar dinheiro e não é só para ser feliz, não, sabe? Um dos propósitos é fazer isso que o Arrasta para Cima faz. Ou seja, ajudar as pessoas, contribuir para a felicidade das pessoas, contribuir para o sucesso das pessoas, contribuir para que as pessoas consigam, entre esses 8 bilhões de pessoas, a gente consiga fazer alguém feliz. Então, eu vou perguntar de novo. Quem quer ser feliz? E quem quer contribuir para a felicidade e para o sucesso do próximo de alguém? Ok. Então, vamos lá. As dificuldades, os desafios, eles vão continuar acontecendo, né? Em 2023 e daqui para frente. A pergunta que eu tenho feito para as pessoas é: quem é que tem fé? Ergue o braço. Tá. Eu não sei qual é a sua definição de fé. Eu quero compartilhar qual é a minha definição de fé dentro do que eu chamo de espiritualidade. Tá? Fé não é pedir a Deus o que você quer. Isso não é fé. Isso é duvidar de Deus. Quando você começa a pedir o que você quer, na verdade você está duvidando de Deus. Agora, fé para mim é você ajoelhar e agradecer o que você está vivenciando agora. Porque isso que você está vivenciando agora faz parte do seu processo evolutivo. Então deveria agradecer pelo que você está vivenciando. Mas o que eu estou vivenciando é a pior fase da minha vida. Talvez seja isso que você necessite para chegar onde que você provavelmente quer chegar. Então, vou repetir. Fé não é pedir para Deus o que você quer. Fé é você ajoelhar e agradecer que você já está recebendo o que você precisa para o seu processo evolutivo. Ai? Ai? Então, vamos lá. Qual foi a maior dificuldade, o maior problema, o maior desafio que você enfrentou? Não vamos falar lá de 2020 e 2021 não, tá? Em 2022, qual foi o maior desafio, qual foi o maior problema, qual foi a maior dificuldade que você
vivenciou nesse ano de 2022? Eu sei o que eu vivenciei, quero saber de você. Pensa um pouquinho. Então, qual foi a maior dificuldade, o maior problema, o maior desafio que você enfrentou em 2022? A grande questão é, qual é o aprendizado que você tirou dessa dificuldade e desse desafio? Qual o aprendizado você tirou desse desafio e dessa dificuldade que você viveu em 2022? E por que eu quero chamar a atenção para essa questão? Se você não tirar o aprendizado, você vai repetir essa mesma matéria. Tá? Então, imagina numa escola, né? Que seja faculdade, qualquer escola, curso secundário, não importa. O fato é, se você é reprovado numa matéria, você não vai passar para o ano seguinte. Na faculdade você vai ficar independente dessa matéria. Right? Ok. Na escola da vida não é diferente. Tá certo? Não é diferente. Ou seja, se você não é aprovado, não importa em que matéria, se é na matéria do medo, se é na matéria da insegurança, se é na matéria da alegria, se é na matéria da ansiedade, se você não é aprovado nessa matéria, você vai repetir essa matéria 2, 3, 5 e uma vida inteira. Então a questão é, nós vivenciamos esses desafios, nós vivenciamos essas dificuldades com um único objetivo: aprender. Aprender e ser aprovado. Agora, se você não tira o aprendizado, e se você não é aprovado, você vai repetir de ano. Você vai ficar nessa mesma matéria. Right? Os monges tibetanos, eles colocam um fato assim muito interessante, que nós temos o corpo físico, tá certo? Que é palpável, que dá para pegar, que dá para sentir. Na sequência nós temos o corpo etérico. Tá? E esse corpo etérico, ele funciona como se fosse a atmosfera terrestre, exatamente para servir como defesa das coisas externas que vão, entre aspas, nos atacar. E na sequência, nós temos o corpo astral. Eu não quero convencer ninguém de nada, tá? Os monges tibetanos acreditam na reencarnação. Vamos lá. E no corpo astral, eles têm um ensinamento que dizem que no corpo astral ficam gravitando todas as memórias de vidas passadas onde vocês não foram aprovados, onde nós não fomos aprovados. E essas memórias ficam gravitando no corpo astral. Tá, e daí? Quantas histórias vocês já viram, por exemplo, pessoas dizendo assim: vou embora para os Estados Unidos, vou embora para tal país, porque eu quero ficar livre desse problema, livre desse sentimento, livre dessa dor que eu estou vivenciando. Tá? O fato é que ela pode ir para a China, para o outro lado do mundo, e essas memórias que estão no corpo astral, obviamente, vão com ela para qualquer lugar do mundo que ela vai. Tá, e daí? As memórias que estão gravitando no corpo astral, no seu corpo astral e no meu, são as memórias das vidas onde vocês foram reprovados. Nós fomos reprovados. E aí, e daí? Estas memórias que estão no corpo astral, elas vão atrair pessoas, elas vão atrair situações para reviver, para reacender essa memória. Ou seja, se você tem uma memória nesse corpo astral que está relacionada à sua insegurança, ao seu medo, você vai encontrar pessoas que vão cutucar esse medo, essa insegurança. Se você tem esse medo no seu corpo astral, você vai encontrar fatos na vida que de alguma forma vão reviver essa matéria. Para quê? Porque você precisa de aprender e ser aprovado. Aprender e ser aprovado.
E se você não for aprovado, repetindo, você vai voltar com essa mesma matéria, mais um ano, mais 2 anos, mais uma vida inteira, mais 2 vidas, não importa. Por que eu resolvi bater nessa tecla? E eu comecei falando para vocês de 2020 e 2021, né? Então, de novo eu volto para uma pergunta. Qual foi o seu aprendizado de 2020 e 2021? Foram 2 anos muito difíceis, né? Agora, qual foi o seu aprendizado de 2020 e 2021? Eu quero compartilhar de 2 aprendizados, 3 aprendizados que para mim foram altamente impactantes em 2020 e 2021. Eu, Tadashi, posso viver com muito menos. Eu, Tadashi, tenho condições de viver com muito menos do que eu imaginava que precisava para poder viver. 2, a minha vaidade, né, o meu orgulho, o meu ego, ele precisou de ser quebrado literalmente em 2020 e 2021, com todo o que aconteceu durante a pandemia, e perceber uma coisa assim muito simples, né? As coisas importantes da minha vida, da sua não sei quais são, estavam muito mais próximo de mim do que eu imaginava. Família, amigos, não é? Então, é possível e é necessário cuidar dessas pessoas. E 3, eu não preciso trabalhar de terno e gravata. Aí vai falar, idiota, que coisa mais idiota é essa? Não, tá certo? O que eu aprendi é assim, que eu posso passar 24 horas por dia, 7 dias da semana de bermuda, chinela havaiana, e se precisar, colocar uma camiseta, uma camisa um pouquinho mais apresentável para aparecer naquela telinha do computador. Então, é possível viver de uma forma mais simples, mais relaxada, né? E aí, um ponto que entra como um 4º aprendizado é que Napoleão Hill ele fala uma coisa e tem a ver com o arrasta para cima. E Napoleão Hill fala o seguinte, que ninguém é feliz sozinho. 2, que na medida que o seu sucesso e a sua felicidade, eles são proporcionais ao sucesso e à felicidade que você proporciona às outras pessoas. Eu vou repetir, ninguém é feliz sozinho. E o seu sucesso e a sua felicidade, eles são diretamente proporcionais ao que você faz e ajuda na felicidade e no sucesso de outras pessoas. Então a pergunta que eu deixo para vocês é, em tudo que você faz, né, o quanto que você contribui e o quanto que você ajuda no sucesso e na felicidade de outras pessoas. Porque o seu sucesso e a sua felicidade, eles serão proporcionais ao que você contribui e o que você ajuda no sucesso e na felicidade de outras pessoas. Então, estar aqui, por exemplo, nesse evento, vocês estão contribuindo, vocês estão ajudando, tá certo? Talvez pessoas que vocês nem conheçam, mas o fato é uma maneira de contribuir, é uma forma de ajudar outras pessoas a serem felizes e bem-sucedidas. Vocês estão ajudando, né? Diretamente, indiretamente, mas vocês estão ajudando. E esse movimento ele é fundamental para a nossa felicidade e para o nosso sucesso, não é? Eu tenho 2 mestres, eu, minha família, nós temos 2 mestres na Índia. E eu gosto muito de uma fala deles, assim, que é muito simples, mas eu acho assim, inspira muitas pessoas. Deus gosta das pessoas de bom coração. Deus gosta das pessoas de bom coração. Então, vocês estarem aqui e aceitarem esse convite para ajudar essa causa, pode ter certeza assim, que de alguma forma Deus está olhando e
vai dar um empurrãozinho em todo mundo. Vai? Amém. Amém, meu irmão. Esse foi o Tadashi Kadomoto. Obrigado, querido. Ó, satisfação, viu? Gratidão. Valeu, Tadashi. Muito obrigado.